O dia ainda nem havia amanhecido quando Lídia levantou da cama, os pés tocando o chão frio de madeira da velha casa da fazenda. O corpo já não estranhava mais o cansaço, nem o medo. A rotina era sempre a mesma: levantar, preparar o café e seguir para o curral, onde Estrela a esperava, silenciosa, como quem entendia tudo sem que fosse preciso dizer nada. Lídia se vestiu com a mesma calça de algodão, a camisa surrada de mangas compridas que escondia mais do que o frio. O rosto pálido e cansado carregava as marcas que não se apagam, não as que o espelho reflete, mas aquelas que se acumulam dentro da alma, pesando o olhar. Na cozinha, preparou o café com mãos automáticas. Ao fundo, o barulho áspero do ronco de Álvaro cortava o silêncio. Ela o conhecia bem demais. Sabia quando ele estava prestes a acordar de mau humor. Sabia como os passos ficavam mais pesados e a respiração mais curta quando a raiva vinha. Sabia também que naquele dia seria melhor não provocá-lo. Saiu pela porta dos fundos, fechando com cuidado, e respirou o ar frio da manhã. Estava acostumada a esse ar, ao cheiro da palha úmida e ao mugido das vacas chamando para a ordenha. Mas o que a fazia realmente seguir era a Estrela. A égua castanha, de porte altivo e olhar doce, sempre parecia adivinhar o que Lídia sentia. Desde que havia chegado à fazenda 3 anos antes, Estrela fora um presente do pai de Álvaro. Um presente mais simbólico do que afetuoso, como quem dá um animal para enfeitar o pasto, não para ser amado. Mas, para Lídia, Estrela era mais que isso. No silêncio do curral, ela se sentia menos sozinha. Era para ela que Lídia falava, quando não podia falar com mais ninguém. Era nela que encontrava consolo quando o marido se tornava a fera que era. Ao abrir a porteira, Estrela caminhou até ela, aproximando o focinho com aquela mansidão que só os cavalos têm quando confiam em alguém. Lídia afagou o pescoço da égua, deitando o rosto sobre a crina morna. "Só você me entende, né, menina?" Sussurrou como fazia todas as manhãs. O céu ainda estava meio azul escuro, cortado por fios de névoa, quando Lídia começou a soltar os animais. Estrela, como sempre, foi a última. Não gostava de correr, nem depressa. Caminhava com elegância, a passos firmes, parando sempre ao lado de Lídia, como se precisasse se assegurar de que ela estava bem, mas não estava. E fazia muito tempo. O casamento de Lídia e Álvaro começara com uma paixão intensa, quase brutal. Ele era o tipo de homem que chamava a atenção. Alto, forte, dono de fala grossa e mãos que não hesitavam. Ela, uma mulher simples, criada na cidade, que viu na força dele uma promessa de estabilidade. Os primeiros anos foram bons, ou ao menos, não ruins. Álvaro era calado, mas gentil no início, orgulhoso da mulher bonita que levara para morar consigo na fazenda da família. Mas conforme o tempo passou e as dívidas se acumularam, a terra ficou mais árida e o trabalho mais pesado, Álvaro mudou. Ou talvez, Lídia pensava, ele sempre fora assim, só demorou para mostrar. Vieram os gritos, os tapas disfarçados, os xingamentos que só quem já viveu sabe como cortam mais que qualquer chicote. "Inútil", cuspiu ele, certa noite, depois que ela deixou a tampa da caixa d'água aberta e a boia se perdeu. "Só sabe atrapalhar." Ela chorou no banheiro, baixinho, abraçada ao próprio corpo. No dia seguinte, como sempre, ele pediu desculpas, trouxe flores do mato e prometeu que nunca mais, mas sempre mais uma vez. Sempre. Foi Estrela quem percebeu primeiro quando Lídia começou a desfalecer por dentro. A égua a procurava com o olhar, não relinchava como antes, se aproximava, mais, encostando o corpo pesado e morno como quem queria proteger. E Lídia se deixava ficar ali, sentada no batente da porteira, com a cabeça encostada na lateral da égua, deixando o tempo passar devagar, como quem não quer voltar para dentro de casa.
porque dentro de casa, Álvaro era outra coisa. Naquela manhã, depois de soltar o restante dos animais, Lídia parou perto de Estrela e ficou ali por alguns minutos, só ouvindo o som da respiração dela. O sol começava a surgir atrás do morro, tingindo de dourado as folhas grossas das árvores. O galo cantava preguiçoso e as galinhas corriam atrás de minhocas, mas a paz daquele cenário era frágil. Lídia sabia. Sempre soube, porque mais cedo ou mais tarde Álvaro acordaria. E aquele dia não parecia diferente dos outros. Ou parecia. Na volta para casa, Lídia cruzou com o velho caseiro, seu Zé, que acenou com a cabeça, mas não disse nada. Todos ali sabiam o que se passava, mas ninguém nunca ousou interferir. Não naquela fazenda, não com Álvaro. Quando entrou, na cozinha, o barulho das botas dele já ecoava no assoalho do quarto. O estômago de Lídia se revirou. O dia começava, e ela não sabia se teria força PCA a terminá-lo. O sol castigava o pasto, rachando a terra e secando os galhos mais baixos do curral. Mas não era o calor que fazia Lídia suar naquela manhã. Cada passo pela varanda da casa principal era calculado, os ouvidos atentos ao menor ruído vindo do interior da casa. Álvaro já havia acordado e, como sempre, seu humor era imprevisível. Os olhos opacos, escondendo uma raiva que explodia sem aviso. Desde o episódio da boia d'água, há semanas, ele parecia ainda mais impaciente. Qualquer detalhe era motivo para um grito, uma ameaça ou coisa pior. Na noite anterior, um prato quebrado foi suficiente para que ele a empurrasse contra a parede da cozinha, deixando uma marca roxa no braço que ela agora escondia sob a camisa, de manga comprida. Lídia não falava mais sobre dor. Ela só a carregava, silenciosa, como quem se acostuma a uma roupa que não cabe, mas não tem como trocar. Foi Estrela quem percebeu primeiro que algo mudava em Lídia. A égua, que antes se aproximava para áfagos suaves, agora a cercava com uma atenção diferente. Quando Lídia entrava no curral, a égua relinchava baixo, caminhava ao redor dela, encostava o focinho na lateral de seu corpo, como se buscasse protegê-la de algo invisível. Mas Lídia sabia que aquilo não era invisível. Tinha nome, rosto, voz. E quando o marido bebia demais, tinha também força demais. Naquela manhã, depois de soltar as galinhas e jogar milho para os porcos, Lídia caminhou até o curral, onde Estrela a esperava, parada de frente para o portão, como sempre. Vazia. O olhar da égua era fixo, atento, quase humano. Lídia encostou a testa no pescoço do animal, fechando os olhos, sentindo a respiração quente. "Eu não sei até quando aguento, menina", sussurrou, a voz embargando. Estrela não respondeu, mas inclinou ligeiramente a cabeça como quem entendesse. O velho caseiro, seu Zé, observava tudo à distância, calado como sempre. Sabia o que acontecia naquela casa, todos sabiam, mas ninguém se metia, não com Álvaro. Quando certa vez tentou interceder após ouvir gritos vindos da cozinha, Álvaro o ameaçou com a espingarda velha e seu Zé nunca mais abriu a boca. Desde então, limitava-se a manter as cercas firmes, a tirar leite das vacas e a deixar Lídia passar em silêncio, sem perguntar como estava, sem dizer que notava os hematomas escondidos. Mas Estrela não sabia ser indiferente. Naquele mesmo dia, Álvaro havia decidido que era hora de castrar um dos bezerros novos, e o calor da manhã só aumentava sua irritação. Acordara reclamando da comida, do leite, das contas, de tudo. Lídia fez o que sempre fazia, manteve a cabeça baixa e a voz mansa. Mas ao final da tarde, enquanto recolhia o balde de leite, deixou-o cair ao esbarrar numa tábua solta. O leite se espalhou pelo chão de terra batida, branco e inútil. Álvaro viu, e o que poderia ter sido só um acidente tornou-se o estopim.
Sem pensar, ele agarrou Lídia pelo braço e a empurrou com força contra a parede do curral, as palavras cortantes, misturadas ao bafo de cachaça. Inútil, não serve nem para tirar leite. Ela se encolheu, o braço latejando onde a mão dele apertava. Estrela, a poucos metros, relinchou agitada, batendo os cascos no chão. Álvaro nem percebeu. Lídia, sim, olhou para a égua e naquele olhar viu algo que nunca havia notado. Raiva. Não a sua, que já tinha se esgotado em lágrimas silenciosas, mas a de Estrela, que se movia inquieta, como se pressentisse o perigo. Naquela noite, Lídia demorou mais do que o habitual no celeiro, escovando a crina de Estrela, que se mantinha firme e encostada nela. Eu não sei quanto tempo mais, disse com a voz embargada. Mas se um dia eu sumir daqui, quero que saiba que você foi minha melhor amiga. As lágrimas caíram sem resistência, molhando o pelo castanho. Estrela permaneceu imóvel, respirando ao ritmo de Lídia, como sempre fazia. No dia seguinte, a tensão entre Lídia e Álvaro estava ainda mais densa, como uma nuvem pesada prestes a desabar. Ele passou a manhã bebendo, sentado na varanda, enquanto ela recolhia lenha para o fogão. Eram quase 3 da tarde, quando a tragédia quase se consumou. Lídia, distraída, deixou a tampa da caixa d'água aberta novamente. Álvaro viu e, como um estopim, partiu para cima dela, gritando, empurrando-a com força para dentro do celeiro. Já falei que não quero incompetente nessa casa. Lídia tropeçou, bateu o ombro na pilha de feno, caiu de joelhos. Ele se aproximou, a mão erguida, pronta para o golpe. Mas antes que pudesse tocar nela, um relincho alto cortou o ar, como um trovão. Estrela, livre no curral, havia rompido o portão frouxo e galopava em direção ao celeiro. Os olhos da égua estavam inflamados, a respiração acelerada. Em segundos, atravessou o espaço entre ela e Álvaro, erguendo-se sobre as patas traseiras, relinchando com uma força que Lídia nunca vira antes. Álvaro se virou surpreso, mas não a tempo. As patas dianteiras de Estrela acertaram o peito dele, jogando-o ao chão com brutalidade. O homem gritou, rolando sobre a palha, o ar sumindo dos pulmões. Estrela ficou ali, sobre ele, o peito arfando, os cascos firmes. Lídia, no chão, sem conseguir acreditar, olhava para a cena em choque. Quando conseguiu se levantar, correu até Estrela, abraçando o pescoço forte da égua, enquanto Álvaro, gemendo, se arrastava para fora do celeiro. Estrela permaneceu imóvel, como uma guardiã silenciosa. Lídia não sabia o que fazer. O coração acelerado, a mente confusa, mas pela primeira vez em anos sentiu segurança, não por causa de um homem, mas por causa de uma égua, por causa de Estrela. Álvaro, humilhado e ferido, saiu da fazenda naquela noite, pegando o velho caminhão e sumindo pela estrada de terra. Não disse palavra, não olhou, e para trás. Lídia ficou sentada ao lado de Estrela até o sol se pôr, a cabeça encostada na crina quente, o corpo tremendo não de medo, mas de alívio. E pela primeira vez em anos, respirou fundo. Livre, o silêncio naquela noite foi diferente. Não era mais o silêncio tenso, cheio de medo, que fazia Lídia andar na ponta dos pés e prender a respiração a cada rangido do assoalho. Era um silêncio pleno, de quem, depois de anos, conseguia deitar na própria cama e fechar os olhos sem temer quem estivesse na outra peça da casa. Álvaro havia partido, levando apenas a velha espingarda, algumas roupas e sua raiva, que agora não faria mais morada naquela fazenda. Lídia permaneceu na varanda até o barulho do caminhão se perder na poeira da estrada. Só então se permitiu sentar no degrau, com a cabeça apoiada nos joelhos, as mãos trêmulas, sem saber se era medo,
alívio ou liberdade o que sentia. No curral, Estrela resfolegava calmamente, deitada na palha, como se soubesse que a casa, enfim, tinha paz. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Lídia acordava cedo, como sempre fez, mas pela primeira vez em anos não precisava pisar de leve nem medir palavras. A cozinha tinha cheiro de pão assado e não mais de cachaça. O rádio antigo voltou a tocar e a cadeira de balanço na varanda rangeu com novos ares. Estrela permaneceu fiel à rotina. Todas as manhãs encontrava Lídia na porteira, o olhar calmo, os cascos batendo devagar na terra, agora mais leve. Mas havia algo diferente entre as duas, como se, depois daquele dia, um pacto silencioso tivesse se firmado. Não eram mais apenas dona e animal. Eram duas sobreviventes que haviam se escolhido. Na segunda semana, o caseiro, seu Zé, apareceu no alpendre, tirando o chapéu com respeito. Dona Lídia, se quiser, posso buscar ajuda para cuidar da fazenda. Agora que... Ela o interrompeu com um sorriso tranquilo. Agora que ele se foi, eu sei. Mas não se preocupe, seu Zé, a gente vai dar conta. E deu. Lídia arregaçou as mangas, aprendeu a consertar cercas, a lidar com o maquinário pesado e, acima de tudo, passou a confiar ainda mais em Estrela, que se tornara não só sua companhia, mas sua força. Naquele outono, as chuvas chegaram antes do esperado e os pastos ficaram verdes como há muito não ficavam. Lídia aproveitou para reformar o celeiro, pintar a cerca e, num gesto simbólico, quebrou com as próprias mãos o velho portão que prendia a Estrela ao curral. A partir de agora, você vai onde quiser, disse, olhando nos olhos da égua. Estrela, como quem entendesse a profundidade daquele gesto, resfolegou baixo, caminhando até o centro do pasto e soltando um relincho forte, como quem celebrava. As noites deixaram de ser de medo e voltaram a ser de histórias contadas ao vento, ao som do farfalhar das folhas. Lídia sentava-se na varanda, observando Estrela pastando livremente sob a luz da lua, e pensava em tudo o que havia passado. Como suportou tanto? Como deixou que alguém a apagasse aos poucos? Mas então olhava para a égua e sabia, não havia sido completamente apagada. Algo bem lá no fundo sempre manteve a brasa acesa, e foi Estrela quem soprou essa chama na hora certa. Alguns meses depois, Lídia recebeu a visita de uma amiga de infância que, ao vê-la tão serena, não conteve a surpresa. Meu Deus, Lídia, você está diferente. Estava, mais magra, mais forte, mais viva. Foi a fazenda, respondeu. E ela apontou para a Estrela que pastava ao longe sob o pé de ipê amarelo que começava a florir. Um cavalo? Riu a amiga. Não, minha guardiã. A história de Lídia começou a se espalhar pela cidadezinha. O boato de que a égua havia atacado Álvaro em defesa da dona ganhou ares de lenda, como acontece com todas as boas histórias que o povo gosta de contar e aumentar. Mas Lídia nunca corrigiu ninguém. Sabia bem o que havia acontecido e sabia que não precisava provar nada a ninguém. No primeiro aniversário da partida de Álvaro, Lídia preparou um bolo simples, colocou uma toalha na mesa da varanda e serviu 2 fatias, uma para ela e outra para a Estrela. A égua, sempre fiel, aproximou-se da cerca e Lídia, sorrindo, ofereceu um pedaço de maçã, o mimo preferido dela. A nossa liberdade, minha amiga, brindou, levantando o copo de suco. Estrela respondeu com um resfolegar, tranquilo, e naquele momento Lídia soube que jamais estaria sozinha novamente. Meses depois, começou a receber grupos escolares na fazenda, ensinando crianças a respeitar os animais, a amar a terra e a entender a força do silêncio. Estrela virou atração, a égua heroína que salvara a dona, mas para Lídia era muito mais do que isso.
Era o lembrete vivo de que o amor verdadeiro não grita, não bate, não prende. O amor verdadeiro protege e, acima de tudo, liberta. Na última cena daquele ciclo, Lídia cavalgava com Estrela pelos pastos que um dia pensou nunca mais querer ver. O vento batia no rosto, a crina da égua esvoaçava como bandeira e o horizonte parecia não ter fim. Ali, sobre o lombo da sua guardiã, ela entendeu. A liberdade tem muitas formas. Dela tinha crina castanha, patas firmes e um coração que nunca a abandonou. Os anos passaram e o tempo que antes parecia um castigo, agora era um aliado para Lídia. A fazenda São Miguel, que por tanto tempo fora sua prisão, se transformou em abrigo. As paredes que um dia ecoaram, gritos e medo, agora ouviam risadas, histórias e o som das patas firmes de Estrela, que ainda cavalgava pelos pastos com a mesma dignidade de sempre. Lídia envelheceu em paz. As marcas no corpo sumiram, mas as da alma ficaram, embora não doessem. Mas viraram memória, viraram força. E foi essa força que a fez abrir as porteiras da fazenda, transformando aquele lugar num espaço de acolhimento para mulheres e crianças que, como ela, precisavam recomeçar. O primeiro grupo que acolheu veio por indicação da assistente social da cidade vizinha. 3 mulheres e 2 filhos pequenos, todos fugindo de relacionamentos violentos. Lídia não perguntou detalhes. Apenas abriu as portas, preparou quartos, montou redes na varanda e deixou que o silêncio da fazenda fizesse o resto. E foi Estrela quem primeiro recebeu cada um deles. Sempre ao portão, sempre com aquele olhar calmo, oferecendo a presença sem nunca exigir nada. As crianças rapidamente se encantavam, corriam até ela, penduravam-se em sua crina, faziam carinho. E Estrela nunca se incomodava, pelo contrário, permanecia ali como se soubesse que era parte do tratamento. Lídia assistia a tudo com o coração aquecido. Sabia que se um dia havia sobrevivido, não fora apenas pela própria força, mas porque teve ao seu lado aquela égua que, sem saber, a protegeu de um fim que parecia certo, e agora queria que mais pessoas soubessem que a cura era possível, que o medo não precisava ser para sempre. As histórias se multiplicavam. Mulheres que chegaram cabisbaixas, com filhos assustados, semanas depois sorriam, plantavam hortas, ajudavam na ordenha e se despediam da fazenda prontas para recomeçar. E a cada despedida, Lídia dizia a mesma coisa. Não se esqueça, nunca aceite menos do que merece. Estrela envelheceu ao lado dela, como deveria ser. A pelagem castanha ganhou fios brancos. Os passos tornaram-se mais lentos, mas os olhos... Aqueles olhos nunca perderam o brilho atento, a vigilância silenciosa. Nas tardes de domingo, Lídia sentava-se na varanda com um livro, enquanto Estrela pastava lentamente pelo quintal, sob a sombra do ipê amarelo que elas tanto gostavam. E quando o vento soprava, carregando as folhas secas, Lídia fechava os olhos e sorria. Sabia que estava em paz, sabia que finalmente vivia. Um dia, uma jornalista de uma revista rural ficou sabendo da história e quis fazer uma matéria. Lídia, sempre discreta, quase recusou, mas depois pensou que talvez pudesse inspirar outras mulheres. A reportagem saiu com a manchete: a égua que salvou sua dona e transformou uma fazenda em refúgio. A repercussão foi enorme. Pessoas de todo o estado mandavam cartas, queriam visitar, conhecer a famosa Estrela. Mas Lídia sempre protegia a tranquilidade da sua amiga. Ela já fez tudo o que precisava. Agora merece apenas descanso, dizia. E assim foi. Na última primavera de Estrela, a fazenda estava mais viva do que nunca.
Crianças brincavam pelo terreiro, mulheres cuidavam das plantações, e Lídia caminhava todos os dias ao lado de sua guardiã, acariciando o pescoço já mais frágil, mas sempre erguido com dignidade. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo pasto, Lídia parou, olhou para o horizonte e disse: "Você sabe, né? Eu só estou aqui por sua causa." Estrela não respondeu, mas inclinou a cabeça como fazia sempre. E Lídia, emocionada, encostou o rosto no dorso quente da égua. Ficaram assim por minutos, em silêncio, como fizeram tantas vezes ao longo da vida. Quando Estrela partiu, meses depois, Lídia a enterrou sob o ipê amarelo, com uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Na lápide de madeira, escreveu com as próprias mãos: Estrela, aquela que protegeu, amou e libertou. E todas as mulheres que estavam ali naquela época plantaram flores ao redor, formando um jardim vivo que se espalhava e florescia mais a cada ano. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o meu, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te emocionou.